Olá, vamos então agora falar da aprendizagem no adulto e a forma como ele aprende e aquilo que, na minha opinião, devemos fazer ou ter em conta nesse processo de aprendizagem. Aprender é um processo ativo que exige de todos nós muita concentração, interesse e motivação. Por isso, quando trabalhamos com adultos, mais do que eles estarem presentes connosco, exige-se que eles participem, cooperem e se envolvam nas atividades que estamos a desenvolver, tendo em vista a aquisição de novos conhecimentos, a melhoria qualitativa dos processos operativos e uma mudança nos seus e dos seus comportamentos. Assim, o ato de aprender contém uma amplitude que envolve três grandes domínios por nós conhecidos: o domínio cognitivo, o domínio operativo e o domínio afetivo. O domínio cognitivo é aquele onde nós buscamos a aquisição de conhecimentos, a assimilação de ideias e conceitos. Tem a ver com o saber, o facto de conhecermos, de procurarmos, de obter informação. O domínio operativo prende-se com a aquisição ou desenvolvimento de aptidões operativas, novas qualificações, técnicas e novos modos de agir. Tem a ver com o saber fazer, com a técnica, com a produção escrita, com a produção de leitura, com aquilo que nós temos de fazer. O domínio afetivo envolve a aquisição ou a mudança de atitudes, ajusta o nosso comportamento à realidade vivencial, aquilo que nós dizemos saber estar, saber ser. Ainda que os objetivos perseguidos por cada ação possam impor o predomínio de um ou outro destes vetores, a aprendizagem, devemos ter isso em conta, vai exigir-nos por natureza que estes três domínios estejam sempre presentes em cada ato, em cada atividade de aprendizagem. Por outro lado, toda a aprendizagem é efetuada através dos 5 sentidos, embora a importância relativa de cada um deles esteja relacionada com o tipo de matérias a aprender, evidente. No processo de aprendizagem, quanto maior for o número de sentidos envolvidos, maior probabilidade existirá de aquisição e retenção de conhecimentos. A propósito disto, recordemos, por exemplo, que em média, e de acordo com estudos relativos ao processo de aprendizagem, se retém 10% do que se lê, 20% do que se ouve, 30% do que se vê, 80% do que se diz, 50% do que se vê e ouve e 90% do que se diz quando fazemos alguma coisa. Neste sentido, o conselho que se deixa é que possamos trabalhar fazendo, dizendo, envolvendo o maior número possível de sentidos. Não restam dúvidas que o ser humano reúne condições para aprender em qualquer idade, ainda que se reconheçam algumas particularidades neste domínio. Por natureza, dizemos que o adulto não aprende ou não vai aprender. O adulto, nomeadamente aquele que tem uma profissão, o adulto profissional, não nos podemos esquecer que ele construiu ao longo da sua vida social e laboral uma forma específica de se comportar, onde os sistemas e hábitos se vão cristalizando e que constituem normalmente a sua forma característica de estar na vida. Tendo em conta estas premissas, quaisquer mudanças a empreender deverão sempre considerar, entre outros, os seguintes aspectos. Nunca nos devemos esquecer que o adulto só aprende o que quer. Tendo vontade própria, ele exerce poder sobre os seus atos e tem necessidade de estar motivado para essa aprendizagem. Por outro lado, o adulto só aprende o que lhe é necessário, ou seja, ele deseja sempre completar o que já sabe ou aquilo que vai melhorar o seu trabalho. O ser humano aprende sempre melhor pela prática, isto porque relaciona sempre aquilo que aprende com o resultado final. Por isso, a exercitação é fundamental e nós, no programa de leitura, vamos ter de trabalhar dessa forma. O adulto aprende resolvendo problemas reais do cotidiano. Pretende instrumentos práticos e não teorias. As experiências anteriores afetam a aprendizagem do adulto
e por isso é que ele se aprender coisas que são muito dissonantes, ou seja, muito afastadas daquilo que ele já sabe, a primeira e grande situação é ele tender a rejeitar essa aprendizagem que nós queremos passar. Temos de, aproveitando o que estava a dizer, falar agora do triângulo da informação. Este triângulo é importante para nós conhecê-lo porque quando nós queremos passar uma informação a alguém, não devemos afastar essa informação. A informação não pode ser nem muito distante, nem muito parecida àquilo que o adulto ou que a pessoa com quem queremos partilhar a informação sabe. A informação divide-se em 3 tipos. A informação de tipo A, aquela que é muito idêntica à informação que o adulto já conhece. E o que é que vai acontecer numa situação destas? O adulto acaba por desligar, porque como já conhece aquilo que nós estamos a falar com ele, desliga naturalmente. Por outro lado, uma informação de tipo B, onde a informação que ele conhece é parecida com aquilo que ele sabe e vamos incluindo situações novas, pegando sempre nos interesses e nas necessidades do próprio adulto, e uma informação de tipo C, aquela que o adulto, tudo aquilo que nós possamos dizer não entra, porque o adulto não consegue minimamente acompanhar-nos. Daí que volte atrás e lembre que é importante nós conhecermos bem o grupo com quem vamos trabalhar, é importante percebermos quais são os interesses, as necessidades que ele tem, quais são os conhecimentos e informação que ele tem e partir sempre de informações o mais próximas possível daquilo que o adulto sabe, das suas experiências de vida, encontrar atividades e tarefas que possam enquadrar-se neste processo de aprendizagem que falamos até agora. Por outro lado, importa também referir o estado e a alma como nós normalmente gostamos mais de aprender e estar. O adulto aprende mais e melhor num ambiente calmo e descontraído. Formatar muito uma sala de aulas, mostrar ao adulto aquilo que ele fazia quando estava na escola. Lembrem-se que falamos do perfil de adulto e um dos fatores, uma das situações que pode ser fator de abandono daquilo que nós queremos fazer, tem precisamente a ver com o facto do adulto não se voltar a ver como era antes na escola, e se essa imagem negativa que ele tinha da escola for a imagem que hoje está connosco, devemos contrariar esse estado, essa forma de estar dentro da sala de aula. Assim, um ambiente calmo e descontraído deve ser aquele que é propiciado, um ambiente pouco formalizado, não só no que se refere ao relacionamento entre nós e os próprios formandos, mas também à disposição da sala de aula. Aquilo que eu propunha era uma sala em U, naquilo que eu chamo uma pedagogia à volta da mesa, tentando desta forma afastar o adulto do modelo escolar tradicional, que, como vimos, pode ser uma das condicionantes pelo facto de ele ter uma má imagem e uma imagem negativa da escola. Daí, devemos preferir disposições que facilitem a participação de todos e que todos se possam olhar nos olhos quando falam. Por outro lado, o adulto reage de forma específica aos diferentes métodos de ensino e aprendizagem. Por isso, estes métodos devem adaptar-se aos objetivos e ao grupo ou à população que queremos formar, com quem estamos a trabalhar. O adulto gosta de ser orientado e não avaliado. Todos nós sabemos isto. Tem interesses em aprender, mas a ideia de exame, ou de nota final, ou de um teste, preocupa-o sempre, pois pode pôr em causa uma imagem pessoal e profissional que com esforço e dedicação foi construindo no mundo externo, no seu mundo pessoal e profissional. Resumindo, por tudo isto, para a realização dos seus projetos, o professor, o mediador ou o formador ou outros agentes que estejam neste papel devem partir sempre desta realidade e fazer dela o seu quadro de referência, procurando conciliar todas as variáveis em presença, de modo a atingir os objetivos que traçar caso a caso
e adulto a adulto. O que devemos fazer então para trabalhar com adultos? Não nos podemos esquecer que os adultos têm especiais dificuldades quando precisam de recorrer à memória imediata. Todo adulto aprende melhor através da sua própria experiência e dentro da sua atividade. Todos nós, e o adulto não deixa de o ser, querem encontrar respostas certas à primeira tentativa. No entanto, sabemos que ele precisa de prática repetida para reforçar os conhecimentos novos e toda aquela informação que vai recebendo. Manifesta sempre lentidão na aprendizagem devido à necessidade de integrar os novos conhecimentos em quadros mais antigos. No plano intelectual, porém, compensa relativamente a lentidão da assimilação por uma exigência quanto à compreensão e à integração dos novos conhecimentos. Neste sentido, o formador, o técnico, o mediador ou o professor deve reduzir a quantidade de memorização consciente a exigir ao adulto. Devemos utilizar técnicas que o impliquem ativamente no processo de ensino-aprendizagem. Fazer sentir que a aprendizagem se processa por aproximações sucessivas e que essas aproximações serão sempre o mais próximo possível dos seus interesses e das suas necessidades. Fazer constantes referências ao que já lhes foi ensinado e reforçar tudo aquilo que foi aprendido com novas incursões sobre o assunto, aumentando progressivamente a informação. Processar um ritmo de aprendizagem que não coloque o adulto sob a pressão do tempo e possibilitar que ele trabalhe de acordo com o seu ritmo. Dar o devido lugar à análise, sistematização e conceptualização, correlacionando sempre a teoria e a prática.